Bom dia, tudo bem? Estamos numa semana muito especial e há 4 semanas eu venho falando sobre lideranças e eu espero que tudo que eu tenha dito tenha servido para algumas pessoas, né, que lideram, que pensam em liderar, que já lideraram e que de alguma forma eu queria provocar em vocês a importância que é o papel de um líder para o funcionamento da sociedade e do mundo, né? E as pessoas que têm dentro de si o dom da liderança, elas precisam saber, descobrir que têm, sabe? Para que elas possam manejar a liderança com seriedade e maturidade e se aprimorarem como pessoa. Porque o fato de alguém ter um talento para liderar não quer dizer que o talento em si a habilita a liderar. Suponhamos que seja um líder e que na verdade que tem essa capacidade dentro de si e na verdade durante a história de vida dele ele foi tão humilhado, foi tão maltratado, não foi reconhecido, sofreu bullying na infância, passou por muitos fracassos, mas lá dentro ele tem até ele tem o dom da liderança. Então, na hora que ele descobrir que ele tem, ele vai agir de acordo com a história de vida dele. Isso que vocês têm que entender. A gente fica vendo campanha política, a gente fica vendo o que eles estão falando agora, então já começou cada um falando o que quer fazer, mas tem também a advertência do tipo, olhem a vida dos candidatos, olhem os feitos dos candidatos, mas mais do que isso, é algo que a gente não tem acesso na hora que a gente escolhe alguém para nos liderar. É exatamente como ele viveu a história de vida dele. Se ele teve uma vida marcada, a gente por muitos traumas, por muitas dores, a gente tem que entender o que é que ele fez disso, porque dores e traumas nós todos temos, nós somos humanos, então a gente é marcado, não tem ninguém que não seja. Todo mundo tem marca, todo mundo, umas mais, outras menos, umas mais graves, pesadas, doloridas e outros menos, mas são essas marcas que vão definir muita coisa na vida de todo mundo, o desdobramento da vida de todo mundo, né? Então, no caso da liderança, né, as pessoas, os grandes líderes, a maior parte dos grandes líderes sofreram traumas e traumas graves, passaram por grandes adversidades. Agora, como essas pessoas resolveram isso dentro delas? Elas resolveram esses traumas é, ficando amargas, elas resolveram esses traumas ficando fechadas, elas resolveram esses traumas e essas marcas ficando odiosas, elas resolveram essas marcas virando boazinha demais. Então, a consequência das nossas cicatrizes psíquicas, que eu tenho e todos vocês têm, todas as cicatrizes, a gente encontrou uma forma de lidar com elas. E a forma de lidar com elas é que determina essa tal falada personalidade, que é mutável. Mas uma grande parte das pessoas que passou por marcas, elas costumam fazer um processo reverso de ficar revoltadas, indignadas além do ponto e de entender que tem que passar o resto da vida descontando o ódio das marcas, sabe, nos fatos externos ou em pessoas. No decorrer da vida essa pessoa vai fazendo isso, não é? Então, o maior dos criminosos, se vocês forem fazer um estudo biográfico deles, vocês vão descobrir por que ele é assim. Eu posso garantir, tá? Porque todas as respostas estão na nossa história. E hoje eu fiz até um desenho. Vou mostrar para vocês, ó. Olha só. Esse baú é a história de vida de cada um de vocês. O baú da história de vida vai definir como vocês veem o mundo, como vocês veem as pessoas, os fatos, a sociedade.
tudo começa aqui, que tem a ver com o nosso período intrauterino, até anterior a isso, com os nossos ascendentes, avós, bisavós, tataravós, tudo que a nossa família do lado do pai e da nossa mãe nos trouxe, né, como herança, não só a que a gente fala da genética, mas como herança da história em si. Cada família vive uma saga. Essa história que fica no baú, está lá no nosso profundo, no nosso inconsciente, vai definir o nosso olhar sobre o mundo, tá? Então, se eu sofri muito, se eu sofri muitas marcas, se eu sofri muitos traumas, a maneira como no decorrer do meu desenvolvimento, a partir do momento em que eu nasci e fui criado, o jeito que eu fui criado, educado, as coisas que eu recebi vão fazer com que eu olhe, pegue essa história, modifique essa história para o bem de outras pessoas, inclusive o meu próprio, ou essa história vai fazer com que eu olhe o mundo, as pessoas e os fatos de uma maneira depreciativa, de uma maneira desumana, entendeu? Então é meio que a pessoa se esfria ao ponto de olhar tudo, né, com muito desprezo, com muito ódio, com muita raiva, com muita mágoa. Então é muito importante que vocês entendam isso aqui. Como a gente vai passar essa semana um processo eleitoral, é importante dizer para vocês que ninguém tem história certinha, ninguém tem história arrumadinha, ninguém tem uma história que não passou por alguma coisa. Então é por isso que nós somos imperfeitos, imperfeitos e humanos. Agora, então não é hora, quando eu fico vendo nas campanhas os ataques, eu falo assim, meu Deus do céu, que perda de tempo, sabe? Porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, todo mundo faz coisa certa e todo mundo faz coisa errada, sabe? Agora a gente vai ficar vendo o que errou, o que deixou de errar? O que a gente tem que ver agora é a forma, o jeito, o que é a história de cada um, o que cada um conseguiu produzir, né? Porque até a nossa produção, ela é baseada na nossa história. Eu não sou psicóloga por acaso. Nenhum de nós é por acaso. Então, a gente tem que olhar a história da pessoa e o que a partir dessa história ela conseguiu produzir e fazer. Efetivamente fazer. Tá bom? E olha só, a história vai definir para você o seu olhar do que é bom para você. O que é bom? É individual. O que é o bem? O que cada pessoa acha que é o bem? Que pessoas, né? Que pessoas com quem eu me relaciono, os tipos de pessoas. E quem que eu admiro? Todas essas perguntas pessoais vai depender desse olhar aqui para o mundo. E esse olhar aqui para o mundo vai depender da história que a pessoa teve, ó. Certo? Então, a pergunta que fica aqui embaixo é: nas mãos de quem eu me coloco? Porque, na verdade, a liderança de um país, a gente está na mão deles. A nossa vida pessoal, falei no vídeo de ontem, ela está diretamente ligada. E vocês podem me perguntar, por que a Simone está falando sobre isso? Ela está tentando fazer campanha para alguém? Eu não, entendeu? Eu já fiz as minhas escolhas, baseado no meu olhar. Só que o que eu estou querendo deixar muito claro para vocês é que a gente tem que olhar para isso, porque os próximos anos, depois desses 4 anos sombrios, certo? Vai depender do tipo de olhar que você tem. Uma das coisas mais tristes, que me deixou mais tristes durante esses 4 anos, no período anterior à eleição anterior, mais o que aconteceu, porque tudo o que aconteceu, nada me surpreendeu, tá? É o fato da gente ter descoberto os olhares de muitas pessoas próximas da gente. A gente olha e fala, meu Deus, não é possível que a pessoa está enxergando desse jeito. Então eu fiquei muito triste, né? A gente sofreu muitas consequências, a gente sofreu consequências familiares, a gente sofreu rupturas,
foi muito triste, sabe? Então, assim, um líder, ele é o porta-voz de muitas vozes. Então, todos os líderes que vocês escolheram até o dia de hoje, vocês escolheram um porta-voz de coisas que existem dentro de vocês, né? No baú de vocês. O nosso líder atual, ele é porta-voz das histórias de vocês. O que as histórias de vocês têm a ver com ele? É a pergunta que eu deixo, tá bom? Até amanhã.